do Brasil na semana que passou, falando das imagens do ataque a Jair Bolsonaro durante uma campanha que fazia lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Estava em Juiz de Fora, Jair Bolsonaro, pelas ruas, sendo levado pela população, quando um homem esfaqueou o candidato à presidência da República, que nesse momento, inclusive, lidera as pesquisas de opinião, precisou ser atendido, passou por cirurgia. O autor do crime, que é esse que você está vendo nas imagens, está preso em um presídio federal em Mato Grosso do Sul, e agora as investigações estão em curso para ver a situação. E aí fica aquela questão: Jair Bolsonaro poderá fazer campanha ainda diante das limitações físicas que esse atentado lhe impôs? Délio Rocha, boa tarde para você. O candidato Jair Bolsonaro tem se recuperado, Délio? Joelso Giordani, boa tarde para você, boa tarde ao Elivaldo Barbosa, ao Fenelon Rocha e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Olha, segundo os últimos boletins que foram divulgados pelo Hospital Albert Einstein, onde ele está internado em São Paulo, na UTI desse hospital, Bolsonaro vem tendo uma evolução, né? O seu quadro é estável, foi descartado aí risco de infecção, embora os médicos continuem monitorando, né, essa possibilidade de infecção, principalmente porque ele teve massa fecal que vazou para a cavidade abdominal e isso sempre é um risco. E o último boletim, viu, Joelso, diz que Jair Bolsonaro precisa fazer, sim, uma outra cirurgia de grande porte, né? Isso, claro, os médicos vão esperar o melhor momento para isso. Agora, por enquanto, é certeza afirmar que ele deve ficar pelo menos 7 dias internados no Hospital Albert Einstein e essa internação pode também ser até maior e passados 10 dias. Isso quer dizer, Joelso, que dificilmente Jair Bolsonaro deve participar das campanhas de rua no primeiro turno. Ele também não deve participar dos debates na televisão, né? Mas isso não tem preocupado muitos aliados de Jair Bolsonaro, que já falam até na possibilidade de vitória no primeiro turno. Ao mesmo tempo, viu, Joelso, que Bolsonaro não vai participar dessa campanha de rua, nem nos debates na TV. Agora ele continua muito ativo nas redes sociais. No final de semana mesmo foram divulgados vídeo e fotos de Jair Bolsonaro. Em uma das fotos foi possível até ver Jair Bolsonaro com aquela pose tradicional de campanha em que ele utiliza as mãos para simbolizando, né, 2 armas, 2 fuzis ou 2 revólveres, que é isso em alusão à proposta dele de flexibilizar, né, o uso de armas no país. Agora essa proposta, né, Joel, aliás, esse gesto de Jair Bolsonaro, que já era questionável antes do atentado, agora é que realmente ficou ainda menos indicado isso na campanha presidencial. Agora, Joel, só para finalizar, a oposição, aliás, os adversários de Jair Bolsonaro não estão de braços cruzados. Aí, passado aquele momento inicial, né, que todo mundo ficou chocado com o atentado à faca sofrido por Bolsonaro, agora o que a gente vê na propaganda eleitoral, no rádio e na TV, é que as críticas começam a voltar, as críticas contra Jair Bolsonaro. É evidente que ainda são tímidas, né, porque o povo pode ver Bolsonaro ainda como uma vítima, né? Mas o que os adversários de Bolsonaro não querem é que essa vitimização do candidato do PSL demore muito tempo. E eu posso aqui citar a campanha do ex-governador Geraldo Alckmin no último sábado, em que ele já consegue ali fazer uma crítica sutil a Jair Bolsonaro. Em sua propaganda eleitoral, o ex-governador Geraldo Alckmin disse que não é por meio de bala nem de faca que vai se construir uma nação. Então, ali, sutilmente, ele deu uma alfinetada em Jair Bolsonaro e, aos poucos, viu, Joel, os outros adversários também vão tentar quebrar esse ritmo, essa vitimização do candidato do PSL. Joelson. Bom, e aí fica uma questão também, não só como é que muda o estado de saúde de Jair Bolsonaro esse episódio, como é que fica a saúde nas urnas do nome de Jair Bolsonaro. A primeira pesquisa depois do atentado saiu. Fenelon Rocha tem as informações para nós. Fenelon.
Gelson, realmente, saiu hoje a primeira pesquisa depois do atentado. Uma pesquisa que foi realizada ontem pela agência FSB, num convênio com o Banco BGT. E essa pesquisa mostra o quê? Comparado com a pesquisa que foi feita na semana passada, porque a FSB faz a pesquisa semanal para o BGT, o BTG, desculpe, o Banco BTG. Então, essa pesquisa, quando se olha divulgada hoje em relação à divulgada na semana passada, na segunda-feira da semana passada, Jair Bolsonaro cresceu e foi, dentro dos principais candidatos, o único que cresceu. Ele saiu, naquela pesquisa de antes, de 26% para 30%. O segundo colocado é Ciro Gomes, que mantém os mesmos 12% da vez passada. Só que dessa vez, ele não tem mais, como tinha na vez passada, a companhia de Marina Silva. Marina Silva caiu alguns pontos, desceu para 8% e empata nessa terceira posição com Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, os dois também com 8%. Depois, já mais atrás, a gente tem um outro triplo empate de João Almoedo, Álvaro Dias e Henrique Meirelles, todos com 3%, seguidos de Guilherme Boulos com 1%, Joelson. Essa pesquisa, vale lembrar, primeiro vamos fazer o registro aqui, ela está registrada no TSE com o número BR 01522/2018. Então, foi realizada sábado e domingo pelo Instituto, pela agência FSB. E ela mostra, primeiro, que Jair Bolsonaro consegue ampliar essa vantagem. Veja bem, Jair Bolsonaro tem hoje 2,5 vezes a intenção de voto do segundo colocado, que é Ciro Gomes. Ciro Gomes mantém o mesmo número, mas pode festejar porque vai se consolidando nessa segunda posição, solitariamente, e, portanto, amplia a chance também dele ir para o segundo turno. A posição de Jair Bolsonaro mostra que ele tem uma razoável folga, que cresceu com esse episódio do atentado, uma razoável folga que permite que ele tenha uma certa margem, inclusive para não fazendo campanha, conforme o Délio indicava agora, a recomendação médica é que ele vai ficar algum tempo ainda no estaleiro, portanto sem condições de sair para a rua, ninguém sabe nem exatamente quando ele vai sair da UTI para um apartamento normal, imagine do hospital para as ruas, mas isso dá uma certa folga. E ele tem hoje uma resposta popular melhor do que qualquer um outro, principalmente porque ele e João Amoedo continuam sendo os dois nomes de maior atividade na rede social. Óbvio, um trunfo nesse tempo em que pouca gente, ele principalmente, não tinha praticamente nada no tempo de rádio e TV, Joelson. E, Délio Rocha, um outro dado, o candidato Jair Bolsonaro corre um risco, entre aspas, né? Pode se beneficiar de uma queda na sua rejeição diante desse episódio. Ele era o candidato campeão de rejeição. Talvez isso mude com esse cenário, né, Délio? Certamente, Joelson, isso pode ser fruto, né, da vitimização do candidato. Geralmente, numa situação dessa, depois de sofrer um atentado, né, tão violento quanto esse que Jair Bolsonaro sofreu lá em Juiz de Fora, é claro que há uma solidariedade generalizada em relação ao candidato do PSL, e num cenário como esse, a rejeição dele, claro, aí já aparece caindo. Agora, não só caiu, né, Joel? Não só ele aparece com a rejeição ali mais baixa, mas ele é o quinto, né? Geralmente no Ibope, no Datafolha, a rejeição de Bolsonaro aparece sempre ou a maior ou a segunda, e nessa pesquisa aí do BTG Pactual, ele tem a quinta maior rejeição, e isso é um ativo muito importante, principalmente quando a gente pensa em segundo turno, porque geralmente as pesquisas vêm mostrando, Joelson, que Jair Bolsonaro possivelmente vai estar no segundo turno, só que as pesquisas mostravam que ele perdia para todo mundo, e no melhor cenário, aliás, ele empatava com Fernando Haddad, mas isso Haddad ainda sem ser formalizado como candidato a presidente. Agora, num cenário em que a rejeição dele cai, aí certamente isso é muito importante para as pretensões dele de
conseguir vencer também no segundo turno. Agora, Joelson, eu só queria também destacar em relação a essa pesquisa do BTG Pactual, é que, embora aí o teto de Bolsonaro seja muito mais elevado do que as pesquisas do Ibope, do Datafolha mostraram, né, mas isso não deixa de, aliás, esses números não deixam de convergir numa mesma direção que o Ibope e o Datafolha já vinham mostrando, que é o crescimento, no caso aí, pelo menos ficou estacionado o Ciro Gomes, mas a consolidação de Ciro Gomes ali em segundo lugar e uma ascensão do candidato do PT, ou do possível candidato do PT, Fernando Haddad, e ao mesmo tempo uma queda de Marina Silva, né, e de Geraldo Alckmin, que se não caiu, pelo menos está estacionado, não cresce, então aí se definir num segundo turno que possivelmente, num recorte atual, seria entre Bolsonaro e Ciro Gomes ou Fernando Haddad.